Fala pessoal, muito boa noite, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aí para mais um vídeo do canal, né? Onde a gente vai estar mostrando aí a movimentação do preço hoje, o que aconteceu, tá falando um pouco mais também sobre a operacional, onde são as zonas de suporte, zonas de demanda, enfim. Todo dia a gente vai estar explicando um pouquinho nos estudos a melhor forma de se operar. Antes, dar uma passadinha aqui para vocês no nosso disclaimer, deixar claro aqui que todo o conteúdo é educacional, em nenhum momento a gente tem aqui recomendações de compra e venda de qualquer ativo. Bora para a tela. Antes, queria pedir para vocês não se esquecerem de dar o like no vídeo, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com quem você acha que deve, para ver se assim o YouTube cada vez mais vai estar entendendo que esse vídeo está ajudando as pessoas e vai estar recomendando para mais e mais canais. Então, bora para o nosso estudo aqui. Eu tinha feito as marcações hoje, né? No índice, a gente tinha essa região aqui, que aqui eu vou começar a explicar para vocês, para vocês entenderem essas mudanças de cores aqui, tá? Eu resolvi mudar o fundo do gráfico para ficar melhor para vocês visualizarem. E eu vou estar usando sempre a cor verde quando for demanda, compradora. Zonas de demanda, zonas verdes. Zona de supply, zonas vermelhas, certo? Então assim fica mais claro para vocês entenderem. E também eu vou estar usando isso aqui, ó, que é para vocês começarem a entender a movimentação do preço melhor. Aqui vocês, ontem, quem viu o estudo, tinha essa marcação aqui, que era uma zona de supply, ou seja, era um topo de continuidade. E hoje o que aconteceu? Hoje o preço abriu rompendo aqui em cima e já testando o novo movimento, a nova zona de supply. E aí, o que eu faço? Como ele já testou rompendo o topo, esse topo vira fundo. Então, ele vira zona de demanda. É uma zona compradora. Porque o preço tende a voltar aqui para subir. Então, pessoal, a gente vai estar olhando dessa forma. Eu acho que fica mais fácil. E também, para ajudar vocês, lembra que eu falei no início, quando eu comecei a mostrar as aulas de Supply e Demand, a gente marca essas zonas sempre nos 60 minutos e depois a gente dá uma afinada nela no 15 minutos. E é importante, não adianta procurar zona de supply and demand abaixo dos 15 minutos. Se vocês vão operar no 5, como eu também às vezes opero no 5, o dólar eu opero nos 5 minutos, a marcação ela é sempre feita no 15. Por quê? Porque é o candle que tem força, é o candle dominante e assim, é o que define realmente que o mercado muda. E aqui um detalhezinho que eu quero passar para vocês é que essa aqui é a melhor zona que tem para se operar. Drop, base, drop. Ou seja, ele para numa zona e faz o drop de novo. Ou seja, o mercado continua com força. É um ponto que quando o preço voltar, ele vai bater e voltar. E foi justamente o que aconteceu hoje. E como que a gente marca essa região? Aqui eu vou até ampliar para vocês entenderem por que essa região ela ficou grande, tá? A marcação quando acontece essa região, assim, quando acontece esse candle perdido no meio, que é o drop, base, drop, o que a gente faz? Aonde que é a zona que a gente marca? A abertura do candle, não o pavio, tá? Embaixo é a abertura do candle e o pavio do candle seguinte, desse cara aqui. Essa é a zona. Só que, como vocês podem ver, essa zona aqui ela ficou grande. Por quê? Porque o movimento foi grande. Porque nessa região aqui foi uma região de alta volatilidade, onde os candles ficaram enormes. Então ela gerou uma região grande. Quando acontece isso, que dá uma zona de demanda grande, o que é o detalhe que vocês devem fazer, que é o que eu fiz aqui, ó. Eu tracei essa linha no 50%. Traça a linha no 50% da zona. E aí vocês vão ver
o milagre que acontece, que é o seguinte: como é que vocês vão determinar a entrada no trade quando ele é numa zona de demanda? Justamente por isso. Olha só. E aí a importância do 15 minutos, que você já vai ter o ponto definido. Olha aqui. O preço abriu, chegou aqui. Não conseguiu romper a máxima. O candle seguinte não renovou máxima. Reparem que o 10.790, a máxima é desse candle aqui. E já fez um candle vermelho. O outro candle também foi um candle vermelho. Quando acontece isso, o que esse preço vai fazer? Ele veio testar aqui e ele provavelmente vai tentar romper. O que vai acontecer nessa situação? Se por um acaso o preço não consegue ultrapassar os 50%, a tua venda está em qualquer lugar aqui. O melhor ponto possível. Por quê? O teu stop está aqui. E o teu alvo, a próxima zona. Então vocês começam a entender o tamanho da probabilidade desse trade. Ele é um trade de stop curto e de alvo longo, tá? Então, assim, ó, eu quero que vocês começem a entender isso. Compreenderam? Porque fazendo isso, vocês vão começar a ter trades extremamente lucrativos e vão ter trades extremamente ganhadores, tá? Por quê? Porque vocês vão estar pegando o movimento na hora que ele acontece desde o início. E com isso, vão estar minimizando muito os stops e maximizando os lucros, tá bom? Aí o que acontece? O preço, ele vem e vai direto e testa a outra zona. E o preço começa a trabalhar aqui dentro. E aqui vocês veem o quê? Mais uma oportunidade de trade. O preço chegou no teste dessa demanda, tentou romper e foi rejeitado e fechou um candle verde. Entrada aqui. Só que aí vocês têm que ter a expectativa, tá? Por que a expectativa? Porque nós tivemos aqui um candle extremamente forte, uma tentativa de subida que não teve sucesso e um outro candle extremamente forte. Então você já tem que entender que teve força vendedora entrando aqui. E muito provavelmente esse preço pode não ter força para subir. Então, e reparem como coincide, tá? Onde o preço trava de novo, o quê? Teste da mínima do dia, 50% desse candle de força. Então, se vocês vão pegar um trade desse, já é um trade que é 1 para 1. Você vai entrar aqui. O certo desse trade é quando o preço desce para testar aqui, se ele não... Quando ele desce para testar, você coloca a tua ordem na pedra aqui. Por quê? Ele volta. Se ele pegar a tua volta e descer, o teu stop está aqui embaixo. Se ele pegar e subir até os 50% do candle, tu tem um trade de 2 para 1 que paga fácil. Então, o supply e demand, as zonas de suporte e demanda, elas ajudam nisso, a vocês saberem a hora de entrar num trade. Por quê? Porque o preço chegou aqui e olha como ele segurou no 50% do candle e não passou. Tanto que ele deu uma venda, certo? O que acontece? Aqui é aquela famosa venda que fez, não renovou topo, no rompimento da linha, venda para testar o fundo do candle. E aqui a gente tinha essa outra zona aqui para ser testada, que o preço não chegou. Não chegou, mas o que aconteceu? Se a gente está falando que a gente está numa zona de demanda, que a força compradora está aqui, nessa região. Eu até vou ajustar um pouquinho essa linha aqui, porque ela tem essa região aqui, ó, desse 2G.
tá? Que é uma área importante. E aí acontece o quê? O preço vem próximo a ela. Que aí são aqueles trades que a gente fala que você pega a famosa violinada, só que você pega a violinada a seu favor, né? O que acontece? Quando o preço dá aquela esticada para baixo e você sabe que está próximo de uma zona compradora, o preço fez fundo, fez topo, tá vindo buscar, tá numa região, tudo isso aqui, ó, pessoal, vocês têm que entender que tudo isso aqui é região compradora. Toda vez que o preço bater aqui, ele vai tentar subir. Então, é aquela questão de, com a experiência, com o tempo, começar a arriscar. Arriscar o quê? O preço passou aqui para baixo, não... A hora que ele segurou, bota a ordem na volta. Ele vai pegar e vai subir. Se ele pegar e não subir, o teu stop tá aqui. É aquela ordem que tu faz a ordem com 150, 100 pontos de stop para fazer a ordem pegar na veia. Porque se pega, vai embora. Aí tu tem um stop de 100 pontos e 150 pontos e pega um alvo enorme. Se estopar, estopou com 30 pontos e acabou. Depois tenta de novo e recupera fácil. Entenderam? Então, eu quero que vocês entendam isso. Saibam que essas regiões são importantes e a forma certa de operar elas. Tem esse detalhe. Quando a região for grande, a zona de 50%. E quando a região for brigada, saber que tu vai entrar num trade tentando entrar no melhor ponto possível e pegar aquele trade assim, ó, esticou 200, 300 pontos, guardou. Nós estamos falando em 15 minutos. Pode operar nos 5 minutos, tá? Colocar aí tua entrada, né? Mas aí o que acontece? Olha que a diferença, tá? No 15 minutos, ele não teve violação dos 50%. Nos 5 minutos teve. Ele teve violação e depois teve rejeição. Então, a tua entrada ia estar aqui de qualquer jeito. Aqui de qualquer jeito. Ou seja, não ia mudar nada se você operar no 5 ou no 15. Só que no 15 minutos te dá mais tempo para pensar. Você tem mais tranquilidade para trabalhar o preço. Ó, no 5 aqui embaixo teria dado uma venda ótima aqui, ó. Stopzinho aqui. Alvo. Bem na mínima do dia. Olha que tradezinho top. Entenderam? Dá para operar no 5. Só não se esqueçam que as marcações são sempre no 15, porque é o 15 que tem força. Certo? Olha só. Nesse caso aqui, se não quer trabalhar na violinada, seria uma entrada aqui, ó. Entrada aqui, stop aqui, alvo no topo da consolidação. Daria um trade legal, trade 2 para 1. Entenderam? Então, assim, é saber identificar essas oportunidades no gráfico. Então, bora lá para as marcações de hoje aqui no índice, que a gente vai fazer o quê? Aqui a gente tem essa zona aqui que foi testada já. Então, essa aqui a gente tira o verde, porque a gente tem aqui, dependendo da abertura amanhã, a gente tem essa região aqui, que isso aqui é uma zona, isso aqui já se tornou, deixa eu botar no 15 aqui. Isso aqui já se tornou uma zona de supply, tá? Então, por quê? Porque olha quantas vezes o preço chegou aqui e travou. Claro, agora o que vai acontecer? Nós temos essa região aqui, que é uma região importante, tá? E agora essa região aqui ela já foi atualizada, porque ela já foi testada. Então aqui, essa região ela deixa de ser a região lá de trás e a gente tem a região de continuidade, que é essa região aqui. Por quê? Porque a zona lá de trás ela já foi testada. Então o preço já veio buscar liquidez aqui. Agora a gente vai saber o que nessa região aqui? Que a hora que o preço vier para testar ela, a gente já vai ficar esperto para procurar vendas aqui. Ah, por quê? Porque nós estamos numa tendência de alta
E o preço pode romper. Então você já tem o risco de romper, porque já foi uma região que já foi testada. Para a gente comprar aqui, o que, que a gente precisa fazer? O preço precisa abrir aqui para cima, ele precisa romper, voltar, testar ela como. Essa região vermelha tem que virar região verde, a região de supply vira região de demanda, para depois a gente comprar e seguir o alvo até o próximo nível. Porque aqui, ó, reparem numa coisa. Aqui é o lugar do drop. Então, assim, ó, se o preço romper aqui, ele dá aquele tiro para cima, porque isso aqui é zona livre, ó. Toda vez que o preço passou daqui, foi zona livre. Então, isso vocês têm que prestar atenção para quê? Porque, meus queridos, se vocês inventarem de vender aqui e tomar uma violinada, isso é o que o varejo mais vai estar pensando. Ah, chegou no topo, eu vou vender. Só que o teste de demanda já foi. Agora, o que pode acontecer aqui? O famoso inducement. O preço chegar aqui, ameaçar romper, estopar a galera, voltar, a galera entrar vendido, estopar e ir no alvo. É assim que se forma. E aí o que acontece? Quem entra vendido aqui, quando é estopado aqui, é por isso que o preço sobe em zona livre. Ele vai num tiro só. Então, muito cuidado com vendas nesse próximo teste, tá? Essa região agora aqui é pra gente observar, tá? E vendas, se o preço romper essa linha e voltar a testar, aí essa linha verde vira laranja e ele vai em busca da outra lá embaixo, certo? Então, assim, esse é o estudo do índice para amanhã. Dólar. Dólar, a gente também teve essa inversão de polaridade aqui. O dólar, ele abriu nessa região aqui, já abriu rompendo fundo. E aí que a gente tem que tomar cuidado essa volta que ele deu aqui, teve uma entrada aqui, só que é uma entrada de risco, tá, pessoal? Por quê? Porque ele... Vocês têm que ter muita atenção com isso aqui, ó. Olha esse candle aqui. Nós estamos falando de 15 minutos, tá? Olha esse candle aqui. Ele foi um candle que ele abriu, ele subiu até aqui, voltou e fechou vermelho e depois veio outro candle verde. Esse candle verde aqui, com essa força vendedora que foi aqui, ele pode ser um último suspiro. Por quê? Porque ele está fechando... Ele está numa zona abaixo da zona de demanda. Ou seja, pode ser muito provavelmente que essa região aqui vai virar zona de oferta. Tá? Ou seja, a hora que chegar esse preço aqui, os vendedores entram batendo. E é justamente o que aconteceu. Quando você coloca nos 5 minutos, vocês veem aqui, ó. Olha nos 5 minutos como que foi. Foi um candle de rejeição, um candle de força vendedora. 3 candles de força verde e aí o preço segurou. Aí que acontece? Isso aqui que pega todo mundo, ó. Isso aqui que pega todo mundo, ó. Ah, isso aqui é um pivô, vai dar compra. Ele só starta a compra e sai estopando todo mundo. Por quê? Porque o preço já está numa zona vendedora. Aqui não é zona compradora, aqui já passou a ser zona de interesse vendedor. Por quê? Nós estamos na tendência de baixa. O preço abriu com um gap de venda, que isso aqui, ó, é um Marubozu, um candle extremamente forte de venda, né? Então, assim, já tem que tomar cuidado. Quando o preço abre, e esse é o mal de muita gente, o preço abre num gap desse tamanho aqui, as pessoas falam, ih, agora vou comprar. Cara, e não adianta. A galera fica tentando comprar aqui e o empurra o preço. A galera compra, o vendedor entra. A galera compra, aí dá liquidez para quem vai comprar, aí o vendedor chega aqui, marreta de novo, aí vai embora. Não queiram lutar. Tirem da cabeça esse negócio de que
gapzão de baixo, ele vai, oportunidade de compra e vai fechar. Não, isso aí já teve negociação, tá, pessoal? Então, assim, tome muito cuidado com isso. Então, o que a gente vai fazer aqui agora? Essa região aqui, ela vira uma região vendedora. Por quê? Porque ela foi rompida para baixo. E agora ela vira zona de supply, tá? Assim como essa aqui, que eu já transformei, tá? Eu só vou atualizar. Aqui a gente só atualiza ela, por quê? Porque como essa zona já foi testada, a gente volta aqui para o 15 minutos e vamos colocar esse topo, que é o topo do teste aqui, ó. Já tá marcadinho aqui e já vai ficar marcado para amanhã. Esse teste aqui. Ah, não. Esse aqui, desculpa. Eu tava marcando errado. Esse aqui. Tá? Aqui. Essa região aqui. Essa região que ela fica um pouco grande por causa disso, viu, pessoal? Olha ali, ó. O candle foi um candle grande. E aí é que eu falo para vocês. Peguem, quem vai operar num tempo menor, marca os 50%. Pronto. Depois a gente tem essa região aqui, que já foi testado. Mas esse aqui eu marquei durante o dia, tá? E aqui embaixo a gente tem essas duas aqui, que eu também vou deixar os 50%. Porque é uma região importante e são zonas grandes de preço. Quando a gente vai olhar os 5 minutos, ele é uma região grande. Então o importante é vocês identificarem quando o preço começa a ter rejeição na metade de baixo. Começou a fechar candle na metade de baixo, já fique esperto que o preço pode romper e testar. E como essas duas zonas aqui estão muito perto, é bom ficarem espertos. Certo? Então era isso, pessoal. Vou ficando por aqui. A aula hoje foi um pouquinho mais longa, mas o intuito é estar sempre ensinando vocês e tá cada vez mais fazendo vocês entenderem essa questão das zonas de oferta e demanda para estarem operando da melhor forma possível. Beleza? Grande abraço a todos, tenham todos uma excelente noite, um bom descanso e um ótimo pregão amanhã.